Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, 29. Vamos colocar, pedir Braga para colocar aqui também para a gente. Mateus 24, versículo 29. Hoje é a terceira parte desta série de mensagens sobre a volta de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. 36. Porém daquele dia e hora ninguém, vamos lá? Porém daquele dia e hora ninguém, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma, deixará a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Filho do Senhor, vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por um instante. Senhor, fale conosco nesta manhã. Esta é a hora da palavra ser ministrada, uma palavra direta aos nossos corações. Nos dê o entendimento desse texto, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Ótimo, glória a Deus. É esse quadro aqui que eu tenho trabalhado nesses 3 encontros. Quantos estão aprendendo? Diga amém. Amém. Eu recebi algumas perguntas essa semana, pessoas aqui da igreja com dúvidas, e a intenção é essa, é esclarecer dúvidas. E se você tiver alguma dúvida assim que eu acabar o culto, você pode me escrever, que eu te respondo com todo carinho. Se não responder hoje, eu respondo essa semana. Aqui, é esse quadro que nós estamos trabalhando. E eu trabalhei esse quadro com vocês nos 2 cultos anteriores, dividindo por etapas. E eu estava somando, são 11 etapas, são 11 degraus, 11 momentos, 11 recortes que nós estamos trabalhando. E dentro desses 11 recortes, nós temos alguns conceitos. Aumente um pouquinho, Agatha, meu microfone, por favor. Nós temos alguns conceitos que eles aparecem. E alguns conceitos que ele vai se divergir nas suas interpretações teológicas. Então, nesses 11 passos, essas 11 etapas, pelo menos 10 dessas etapas, de 11, pelo menos 10, não existe divergência. Não existe.
Uma coisa que não existe divergência entre nós cristãos é que a alma é uma substância imortal. Nossa alma não morre. Quem está entendendo, diga amém. O católico acredita nisso. O evangélico acredita nisso. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso-tribulacionista, todo mundo acredita nisso. Todos acreditam que Jesus voltará. É claro que existem grupos que questionam, né? Existe um grupo, uma teologia mais liberal, mais contemporânea inclusive, que diz que a volta de Jesus é uma utopia. Isso que é utópico. Mas não dá tempo de eu explicar melhor sobre isso. Mas existem sim pessoas que vão divergir nisso. Mas grande parte, 90%, 90 e tantos %, acreditam que Jesus voltará. Acreditam no que nós chamamos de juízo. Acreditam no juízo. Acreditam num Deus que salva, mas acreditam num Deus que julgará. Quem está entendendo, diga amém. Então, quanto a esses conceitos, não existe divergência. A divergência ela acontece quando a gente começa a falar quando essas etapas acontecerão. Se é antes ou se é depois, daí vai acontecer algumas divergências. Mas também nós não precisamos nos apegar tanto a isso. Tanto a isso. Então, só recapitulando um pouquinho, antes de eu entrar no meu tema de hoje, nós estamos vivendo o que nós chamamos de era atual. E nesse recorte chamado era atual, o que nós vamos enxergar? O que nós vamos ver desse cenário, desse quadro escatológico? Nós vamos ver os sinais. O que é para a nossa geração? Os sinais e talvez o arrebatamento da igreja. Quando nós falamos do arrebatamento da igreja, é importante falar que o apóstolo Paulo acreditava que eles daquela geração seriam a geração que iriam ver o arrebatamento da igreja. É tão fato isso que teve um momento que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: e nós que ficarmos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ou seja, a crença de Paulo é que esses fatos aconteceriam naquela ocasião. A doutrina católica, ela acredita naquilo que nós chamamos na teologia de preterismo. O que seria isso? Eles acreditam que esse cenário aqui de Mateus 24 já aconteceu. Já aconteceu. Aconteceu quando? Anos 70 depois de Cristo. Quando o templo foi destruído. Quando o templo foi destruído e houve uma grande perseguição aos judeus. Então, para eles, acredito que esses fatos aqui, eles já aconteceram. E que nós já estamos vivendo o período do milênio. Mas é um erro falar que nós estamos no milênio, porque o milênio são quantos anos? 1000 anos. Se isso aconteceu em 70 depois de Cristo, esse milênio está durando 2000 anos. Está errado. A conta não fecha. Queridos, o que nós vamos ver? Esse cenário aqui primeiro. Sinais. E sobre os sinais eu já comentei com vocês no primeiro dia, dia 9, eu comentei. Esses sinais, nós estamos vendo eles. E se você começar a perceber no seu dia a dia, se você começar a acompanhar os noticiários, se você começar a perceber os fatos que a Bíblia narra sobre os sinais, nós vamos perceber que todos eles estão acontecendo e estão acontecendo com uma evidência maior. Jesus falou, preste atenção, e ele falou de 3 cenários para nós prestarmos atenção. Primeiro, preste atenção na sociedade. A sociedade vai mostrar que Jesus está voltando. O amor de muitos esfriando, guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho. Nós já estamos vendo isso, sim ou não? Sim. Então nós já estamos vivendo os finais dos tempos. Jesus falou, olhe para a sociedade, mas olhe também para a natureza. A natureza vai mostrar que Jesus está voltando. E é fato. A Bíblia fala de desequilíbrio na natureza. A Bíblia fala sobre o aquecimento maior do sol na terra. A Bíblia fala sobre terremoto, sobre maremoto. E esses sinais nós já estamos vendo. O avanço científico nós já estamos vendo.
Então, esses sinais, percebe que nós estamos vendo. E em terceiro lugar, Jesus falou, percebe a igreja. A igreja vai ser um termômetro para vocês observarem. A igreja dos últimos tempos, ela vai ser uma igreja cheia de falsos profetas. Quem está entendendo, diga amém. De falsos ensinos, de pouca Bíblia, muita falação, muita palavra, mas pouca Bíblia. A igreja dos últimos tempos, ela vai ser uma igreja marcada por apostasia, deixando os verdadeiros princípios e se curvando a princípios humanos. E nós já estamos vivendo este cenário. Ou seja, o que falta? Não falta mais nada. Então, se nós acreditamos no que a Bíblia fala, lá em Daniel capítulo 7, em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, se nós acreditamos de fato naquilo que a Bíblia narra nesses textos, lá em Marcos capítulo 13, nós precisamos entender que todos esses sinais que o próprio Jesus proferiu, todos eles já se cumpriram e estão cumprindo uma evidência cada dia maior. E isso significa que a volta de Jesus, ela está mais próxima do que em todo momento na história da humanidade. Posso ver amém, queridos? Então esse primeiro quadro já está fechando. Daniel vai falar sobre a 70ª semana. Nós já estamos chegando na última semana. Então nós temos esse primeiro momento, e acontece a primeira divergência aqui nossa. Porque depois desses momentos dos sinais, nós acreditamos que a igreja será arrebatada. Arrebatamento da igreja. O que falta para a nossa geração? A igreja ser arrebatada. Quem está entendendo, diga amém. O que acontece, pastor, se Jesus arrebatar a igreja agora? Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Então eu não estou dizendo que vai ser agora. Supondo que é agora. O que acontece? Primeiro, o desaparecimento dos cristãos verdadeiros. Se Jesus voltar daqui a meia hora, aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem parte do corpo místico chamado igreja, serão arrebatados. Esse arrebatamento, esse vai ser um rapto, vai ser um desaparecimento. Esse corpo desaparece, a roupa cai e o corpo desaparece. Então a primeira coisa que vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja, essas pessoas piedosas que servem a Deus, elas serão arrancadas da terra, num abrir e fechar de olhos. Eu li aqui, 2 numa cama, 2 dormindo lá, um vai ser levado. 2 trabalhando, está lá você e seu amigo ou sua amiga de trabalho. Um vai, o outro fica. Quem está entendendo, diga amém. Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê o fulano de tal? Sumiu. Jesus levou. Segunda coisa que vai acontecer, a primeira ressurreição. A Bíblia fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição, ela acontece no ato do arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e quem ressuscita? Todos que morreram desde a fundação do mundo morreram em Deus, morreram em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Quando a igreja é arrebatada para se encontrar com Jesus nos ares, esses mortos também ressuscitam. Todos os mortos? Não, apenas os que morreram com Cristo. E todos nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Posso ouvir glória a Deus? E o que acontece, pastor, nesse momento maravilhoso? Nós vamos participar do que a Bíblia chama bodas do Cordeiro. Nós vamos participar daquilo que a Bíblia chama de julgamento dos santos. Nós seremos julgados. Diga para o seu irmão do lado, nós seremos julgados. Arrebatamento, bodas, julgamento dos santos. Repita comigo: arrebatamento, bodas, julgamento dos santos. Esse julgamento, vamos supor que eu fui salvo, o pastor Pedro foi salvo, o Jennifer foi salvo. Nós estaremos perante Cristo para ser julgados. O que vai ser julgado? O que Jesus vai falar aí para a gente? Sobre as nossas obras, o que nós fizemos.
Não é julgamento, você vai para o inferno. Não. Julgamento dos santos. Isso se chama galardão. Nós receberemos o nosso galardão. Lembra? Aquele recebeu 5, trabalhou, produziu mais 5. Outro recebeu apenas 1, escondeu. Ou seja, as nossas obras serão julgadas. Deixa eu ver, Pedro, o que você fez. Está aqui, cadê suas obras? Cadê sua mão? Vai mostrar a mão? As obras. Isso que você fez aqui, você fez por obrigação. Isso aqui não é válido. Isso daqui você fez com amor. Isso daqui é válido. Isso daqui você fez porque estava numa rotina. Isso daqui não. Isso aqui você fez com paixão. Isso aqui é válido. Quem entendeu? Diga amém. As nossas obras serão queimadas. A Bíblia fala que as nossas obras, elas podem ser ouro, prata, pedras preciosas, ou elas podem ser madeira, feno, palha. Se as nossas obras forem de madeira, feno, de palha, quando elas passarem no fogo, elas são consumidas. Se as nossas obras são feitas com amor, e elas são como ouro, como um metal nobre, como ouro, a prata, essas obras vão permanecer. Então todos esses serão salvos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Pronto, subimos, julgamento, bodas, nos assentaremos na mesa com Cristo. E aqui na terra? Aqui na terra, os mortos que morreram sem Cristo continuam mortos. Aqui na terra continua, para se iniciar aqui, 7 anos de tribulação. Segundo quadro, 7 anos, onde tem o círculo ali. 7 anos de tribulação, divididos no meio. 3 anos e meio, 3 anos e meio. O que acontece aqui na terra, pastor? Apocalipse vai mostrar um cenário catastrófico. Apocalipse vai mostrar pestes, doenças. Apocalipse vai mostrar que as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, que as trombetas da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, que os selos da ira de Deus serão abertos na terra. Ou seja, a terra será julgada. A terra passará pelo juízo, pelo castigo, pela ira de Deus. A ira de Deus será derramada sobre a terra. Aqui na terra nós teremos um cenário catastrófico. Devem as perguntas, né? Pastor, nesses 7 anos, e aí? Marca da besta? Sim, verdadeiro. Procede. Nesses 7 anos, pastor, vai ter gente se convertendo? Vai. Inclusive os judeus. Me perguntaram sobre os 144 mil, né? E eu acho que não ficou tão claro. 144 mil representam os judeus que vão se converter. Quem entendeu, diga amém. É um número simbólico. 12 mil de cada tribo. Só que lá em Israel não existe mais as tribos. Lá em Israel não tem a tribo de Naftali, a tribo de Gad, a tribo de Judá. Lá não tem. Israel é um país moderno como o nosso país é. Isso é espiritual. 12 mil de cada tribo. Dá 144 mil. Nesse período, judeus vão se converter. Todos não, mas muitos vão se converter. Aqueles crentes mais ou menos vão se converter nesse período? Eu acredito que sim. Ou talvez alguns vão continuar na sua rebeldia. Vai ter pessoas lá, pastor, pessoas vão se converter? Resposta, sim. Nesses 7 anos, pessoas vão morrer? Sim, morrerão. Nesses 7 anos, pessoas vão negar o nome de Cristo? Sim. Nesses 7 anos, aparecimento do falso profeta e do anticristo. A igreja será perseguida. Esses que quiserem permanecer firmados em Cristo serão perseguidos e muitos serão mortos. Esses João chama de mártires. Apocalipse vai dizer que esses são os martirizados. Vestes brancas, salpicadas de sangue. São aqueles que morrerão no período da tribulação. São aquelas almas que João viu debaixo do altar. Milhares e milhares. Serão 7 anos de dor, de sofrimento. E muitos vão se converter e reconhecer que Cristo é o Senhor. Posso ouvir amém, queridos? Serão 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio chamada a grande tribulação. E depois desses 7 anos, pastor, quando findar os 7 anos, daí vem uma outra etapa que é uma etapa extremamente importante. Depois
sinais, depois dos 7 anos, o que acontece? O que a Bíblia chama de segunda vinda de Jesus. Eu li aqui para vocês. Ele virá sobre as nuvens. Todo olho verá. Posso ver amém? Arrebatamento não. Só a igreja. Segunda vinda, todo olho virá. Essa segunda vinda não vai ser rápida. Rápido, não. Vai ser lenta. Quem vem com Cristo? Os anjos virão com Cristo. Quem mais vem com Cristo? A igreja. Nós estaremos com Cristo nesse momento. Posso ver amém, queridos? Viremos com Ele. E Jesus vem, quando Ele vem, acontece uma batalha, que é chamada Batalha do Armagedon. Quem já ouviu falar de Armagedon? Diga amém. Batalha do Armagedon. E nessa Batalha do Armagedon, diz a Bíblia que Satanás será preso. Será acorrentado e preso. E a Bíblia fala que ele será preso por um prazo de tempo. Quando esses 7 anos encerrarem e Jesus vier para a terra, acontece a ressurreição daqueles que morreram durante a tribulação. E eles também estarão com Cristo e com a igreja. Nós estaremos aqui juntos na terra. Essa terra que hoje existe, ela será restaurada. Posso ver amém, queridos? Quem vai ser o governante dessa terra? Quem vai governar sobre a terra? Jesus vai governar sobre a terra. Diz a Bíblia que esse período é chamado de período do milênio. O que é milênio? 1000 anos. Por 1000 anos. Aqueles salvos aqui na terra, aqueles crentes aqui na terra, estarão com Cristo. A igreja que foi para a glória, ela vem com Cristo. E nós estaremos aqui e vai ser um período de cura. Vai ser um período de restauração. Vai ser um período onde toda a terra vai louvar e exaltar o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Toda a terra, toda a terra. Toda a terra vai louvar o Senhor. As armas não existirão mais. Serão substituídas por instrumentos agrícolas. Os animais que hoje são selvagens e vivem na natureza de forma selvagem, eles habitarão conosco em grande paz. Já viu aqueles folhetinhos do Testemunho de Jeová? Está lá aquela família bonita, sentada com um leãozinho perto, comendo maçã, comendo fruta. Vai ser isso. A terra será restaurada. Posso ver amém, queridos? Tudo aquilo que está em desequilíbrio hoje vai estar em equilíbrio. Viveremos em comunhão plena com Jesus. A Bíblia fala que nós, igreja, vamos governar junto com Cristo. Esse período vai durar 1000 anos. Esse período chamado milênio, existem algumas interpretações sobre o milênio. Uma delas é chamada de amilenismo. Amilenismo significa que o milênio não é literal. O amilenista, ele acredita que nós já estamos no milênio. Uma vez eu debati com um amilenista, eu falei, não é possível que eles acreditam nisso. De fato, para eles, nós já estamos vivendo o milênio. E eu fiz uma pergunta para ele, tão simples, como era um bispo, né? Eu perguntei para ele assim, se nós estamos no milênio, o diabo está preso. Porque no milênio ele vai ficar preso. E como que ele está atuando? Se nós estamos no milênio, por que o diabo está solto? Destruindo tantas pessoas como nós temos visto. Então os amilenistas, eles acreditam que nós já estamos no milênio. Desde quando, pastor? Desde quando Jesus veio a primeira vez. Nós acreditamos, nós somos milenistas, ou seja, nós acreditamos no milênio. Daí vem a seguinte questão, mas esses 1000 anos, literal mesmo, 1000 anos? Ou esses 1000 anos é uma forma simbólica de falar? É igual quando alguém fala, você está me esperando? Ixi, estou te esperando aqui, faz 1000 anos que eu estou te esperando. Você não está 1000 anos esperando, você está alguns minutos. Mas para dar a impressão que é muito tempo. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que acha que a Bíblia está dizendo isso. Está em Apocalipse. Apocalipse é um livro que a gente precisa entender o que é uma alegoria e o que é literal.
Nesse sentido que eu, pastor, penso que esses 1000 anos são literais. Por que literais? Porque no capítulo que fala sobre o milênio, esse número 1000 anos, ele aparece pelo menos umas 4 ou 5 vezes, dizendo que esse período, ele deve ser contado como dias, como anos, de fato. Então, quando alguém me pergunta, o pastor acredita que serão 1000 anos? Sim. Só que eu não sei qual tempo esses 1000 anos vão durar. Se vai ser bem rápido, ou se serão 1000 anos bem devagarzinho. Os 7 anos da tribulação, a Bíblia fala que eles serão abreviados. Serão 7 anos que vão passar rápido. Esses 1000 anos eu não sei, mas eu penso que eles serão literais. Após esses 1000 anos, o que acontece? Depois desses 1000 anos, acontece, Satanás, ele é solto. Ele é solto, diz a Bíblia. E acontece uma segunda guerra, citada em Apocalipse. Uma guerra chamada Gog e Magog. Essa guerra que acontece num lugar chamado Vale de Megido, ou Vale de Megido. Essa guerra ela acontece, e nessa guerra diz a Bíblia que Satanás será destruído. Nessa guerra diz a Bíblia que Jesus vencerá Satanás com o soprar da sua boca. Jesus vai destruir Satanás. Posso ouvir amém, queridos? O que acontece, pastor, depois desses 1000 anos, quando Satanás é solto? Diz a Bíblia que Satanás virá para a terra. E alguns dos habitantes da terra, não digo nós, igreja, que já fomos com Cristo, mas alguns dos habitantes remanescentes aqui na terra, alguns seguirão Satanás. Como é que pode, pastor? É o que a Bíblia diz. E eu acredito na Bíblia. Posso ver amém, queridos? Se no meio dos 12 teve um que terá o Jesus, como é que pode? Se hoje em dia a gente cheio do Espírito Santo, tem pessoa que desiste de Jesus, como é que pode? Nessa época, como é que pode? Mesma coisa. Diz a Bíblia que eles seguirão Satanás e acontecerá essa guerra chamada Gog e Magog, onde Satanás será subjugado, será destruído e ele será lançado no inferno, porque nesse momento ainda o inferno não foi inaugurado. Eu precisaria de uma pregação para explicar sobre o inferno, mas rapidamente, o que é o inferno? Inferno é um lugar espiritual. Algumas culturas antigas acreditavam que o inferno era as partes mais subterrâneas da terra. Então se a gente cavar, chega lá no inferno. Não. O inferno é um lugar imaterial e espiritual. Imaterial porque ele não é tocado como esse ambiente aqui, mas ele é um lugar que existe. É um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, e é um lugar que ainda será inaugurado. Quem vai ser o primeiro a entrar no inferno? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Satanás, anticristo e o falso profeta. Se nós temos a Trindade Santa, existe a Trindade Diabólica. Eles vão inaugurar o inferno. Serão subjugados, serão enviados para o inferno, e acontecerá a segunda ressurreição. Lembra do começo da pregação que eu falei da primeira e da segunda ressurreição? Quem lembra, diga amém. Primeira dos santos. E a segunda ressurreição? Todos aqueles, desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, que não andaram com Deus e não se converteram a Cristo, todos vão ressuscitar, e todos eles vão se apresentar perante Deus para serem julgados. Esse julgamento ele é chamado julgamento final. Apocalipse chama esse julgamento de julgamento do trono branco. Está ali atrás, tem até um troninho desenhado ali. Juízo do trono branco. Todos vão se apresentar perante Deus, eles serão julgados. Julgados e condenados. Os santos julgados e galardoados lá atrás. Agora, somente os condenados. E todos ressuscitarão e vão se apresentar perante Deus.
E ali as suas obras serão descritas. Daí, pastor, vai ser um telão, vai ser não sei o quê, como que vai ser? Não dá para a gente saber. O que a Bíblia diz é que todos serão julgados. Todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Quem não quer reconhecer Jesus agora, não tem problema. Vai chegar um dia que vai ter que dobrar os seus joelhos e dizer: só Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Aleluias! Aplauda Jesus. Acabou, menino? Batalha chamada Batalha de Gog e Magog. Os mortos ressuscitarão na segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição, ela recebe esse nome exato, segunda ressurreição. A Bíblia fala assim: é bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é essa. Vai ser cruel. Daí ressuscita, acontece o juízo do touro branco. Esses daí serão julgados, condenados, lançados no inferno, que já foi inaugurado por Satanás, Anticristo e o falso profeta. E inicia-se um período e último período chamado eternidade. Sobre a eternidade, o que nós entendemos? O nome já diz: eternidade, para sempre. Aqueles que morrerem com Deus viverão para sempre perante Ele. Posso ver amém, queridos? Nunca mais, como a gente cantou semana passada, morte e choro, nunca mais. Viveremos eternamente com Ele. Aqueles que morreram sem Cristo, que foram lançados no inferno, eternamente viverão em sofrimento no inferno. Algumas perguntas surgem acerca da eternidade. Quais são as perguntas que fazem sobre a eternidade? Vai ser eterno esse julgamento? Será que vai ser para sempre? A Bíblia fala que será eterno, ou seja, para sempre. Mas eu acho que é achismo. O que a Bíblia diz é que será eterno. Pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Porque é uma pergunta que me fazem. Inclusive, recentemente eu participei de um debate. Existem alguns que acreditam que aqueles que nunca ouviram falar sobre Jesus serão condenados, porque só Jesus salva e Jesus é o caminho. Não é um caminho, Ele é o caminho, o único caminho. Eu particularmente acredito que eu não posso chegar uma criança recém-nascida e falar para ela: eu quero que você carregue essa geladeira. Uma criança recém-nascida, carrega essa geladeira. E ela não tem como carregar essa geladeira porque ela é uma criança recém-nascida. Não tem como exigir que ela faça algo porque ela não tenha condições de corresponder. E pior, eu digo para ela: se você não carregar, eu te lanço no inferno. Então eu acredito que nações não alcançadas ainda, não evangelizadas, povos que nunca ouviram falar de Jesus, que Deus terá um julgamento justo com essas pessoas. E qual vai ser a régua, qual vai ser a justiça de Deus? Não sei dizer para vocês. Mas cada um será julgado segundo as suas obras e segundo aquilo que pôde corresponder a Cristo. Hoje em dia, o Evangelho é pregado. Se a pessoa não corresponder ao chamado de Cristo, a responsabilidade é dela. Ela será julgada por conta disso. Posso ouvir amém, queridos? Mas no caso de povos não alcançados, não evangelizados, crianças que morrem ainda criança, ainda na infância, como elas serão julgadas? Exatamente desta forma, segundo a justiça de Deus. Pessoas que são mentalmente incapazes, já parou para pensar? Esses incapazes intelectualmente? E essas pessoas, como que elas ficam, pastor? Serão julgadas segundo a justiça e sabedoria de Deus, que nós não temos como afirmar se será positivo ou negativo esse julgamento. Pastor, quantas dúvidas, quantas coisas eu sei. Tem muitas coisas que a Bíblia fala bem claro, e sobre isso eu prego. E aquilo que ela não está tão claro dizendo, a gente precisa ter fé de que Deus é bom e justo, e Ele tem a sua forma de julgar
todos os homens e mulheres. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que eu tenha dado conta de explorar esses 11 passos. Eu acredito que eu consegui, de forma bem rápida, bem dinâmica, explorar para vocês hoje um pouco mais. Esse assunto, ele não é esgotado. Quem assistiu essas 3 pregações, ou quem assistiu os 3 vídeos, não será alguém que conhece tudo sobre o assunto, porque muitas coisas nós simplesmente citamos, não aprofundei, mas uma noção, eu acredito que todos nós aqui temos a partir de hoje, desse cenário aqui. Posso ver amém, queridos? Não é um cenário unânime, não são todos que pensam assim, da forma que eu penso teologicamente, mas no meu ver, por aquilo que eu estudo a Bíblia há pelo menos 30 anos, eu acredito que isso daqui é o mais coerente, é o que faz sentido para a minha fé, de acordo com a palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Eu quero fazer uma oração. Você pode dar glória a Deus? Amém. Pastor, o que eu faço com esse conhecimento que eu aprendi? O que eu faço com esse conhecimento? Primeiro, alimente tua fé de que o que nós vivemos aqui é passageiro, é temporal. 70 anos, 80 anos, 90 anos, isso aqui é temporal, porque nós temos uma eternidade para frente. Segundo lugar, conhecimento só faz sentido se você transmita com suas palavras, daquilo que você entendeu. Fale disso, fale de Jesus para outras pessoas. Em terceiro lugar, esse conteúdo tem que trazer temor para o nosso coração. Jesus está voltando, queridos, e nós precisamos ser muito realistas e sensíveis para essa verdade. Jesus quer usar as nossas vidas para alcançar pessoas. Vamos orar? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos.